Olá pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo com vocês. E nesse vídeo eu vou falar bem na real para quem está pensando em vir morar em Portugal, seja do Brasil ou seja de qualquer canto do mundo. E eu falo de qualquer canto do mundo porque não é só o brasileiro que quer vir morar em Portugal. Embora Portugal não seja um dos países mais ricos da Europa, né? Portugal é um lugar de paz, é um lugar tranquilo, é um lugar ainda seguro, é um lugar que tem muitas vantagens, né? Principalmente nessa questão de ser um país pacífico. É um país maravilhoso, eu não tenho o que falar, eu não tenho do que reclamar. Eu amo esse lugar, me apaixonei nesse lugar desde quando pisei aqui. Me senti em casa, me senti muito bem. E então não é só brasileiro e pessoas da língua portuguesa que querem vir morar aqui. Prova disso que muitas pessoas gringos, né, que são de outras línguas, que não são da comunidade CPLP, depois que se reformam, se aposentam, vêm morar aqui em Portugal. Por quê? Porque também o custo de vida aqui é muito mais baixo do que esses outros países. Então aqui você vai ver gente de toda parte, britânico, alemão, francês, espanhol, você vai ver gente de toda parte mesmo. Nesses vídeos meus da casa, eu tenho recebido muito comentário de pessoas que são brasileiros, mas que moram em outros países, mas que hoje já tem um patrimônio e quer ir para um lugar mais tranquilo, Portugal. E aí, pessoal, o pessoal tem perguntado como que eu consigo entrar em contato com essa empresa que fez a sua casa? Como eu posso estar vendo uma dessa também e tal? Recentemente eu estava falando com uma seguidora brasileira que mora nos Estados Unidos já há muitos anos e que ela está vindo morar em Portugal, né? E aí ela quer também ver uma opção dessa de casa móvel, né? De casa de madeira. Enfim, nesse vídeo eu vou estar falando se é o momento para vir para Portugal e se quem vai estar dentro dessas condições que dá para vir vai estar avaliando também. Enfim, nesse vídeo vai servir tanto para as pessoas que podem vir, tem um preparo, né, financeiro para vir, porque o motivo desse vídeo é justamente isso, né? É a questão do preparo. É o momento de vir para Portugal, é o momento de ir para qualquer lugar se você está preparado. Se você está se preparando, está preparado, já estudou todas as possibilidades, tem uma rede de apoio, é o momento de você ir para qualquer lugar. Mas sem preparo, sem condição, sem uma rede de apoio, eu acredito que não é o momento de vir para Portugal. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente vem sem preparo. Muita gente. E aí muitos vão pensar assim, será que é porque está havendo muita xenofobia em Portugal? Não. Eu, sinceramente, eu não tive esse problema aqui ainda. Mas, eu sofri xenofobia dentro do meu próprio território nacional, né? Então, eu acho que eu já até falei isso em algum outro vídeo. Eu nasci em São Paulo, com 2 anos fui para a Bahia. Minha mãe era baiana, meu pai era baiano, morei na Bahia 14 anos e voltei para São Paulo aos 16. Quando eu voltei para São Paulo aos 16, eu tinha sotaque baiano e até hoje eu tenho. E qualquer pessoa que me perguntar, pergunta, você é o quê? Paulista? Eu sou paulista e sou baiano, né? Porque meu sangue é baiano, né? Minha naturalidade é paulista, mas meu sangue é baiano. E aí as pessoas, eu tinha um sotaque muito forte, eu falava bem puxado e as pessoas nitidamente veio da Bahia. E as pessoas ficavam me chamando de baiano burro, volta pra tua terra. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu falava, por exemplo, o beabá, eu aprendi na minha época em Salvador, eu aprendi que o abecedário era lido da seguinte forma: A, B, C, D, E, F, G, não era F, G, né? Era G, F. O M, o N era mene. E por aí vai. R, R. E você vê como é que é a ironia do destino, né? Aqui em Portugal eu descobri que esse é o correto. Trabalhei numa fábrica com meu primo em Braga. E nessa fábrica, os portugueses lá, raiz, né? Os portugueses antigos, lá na fábrica, é exatamente esse o abecedário que o povo lá falava. Aí descobrimos que isso hoje aqui em Portugal, por causa de tanta mistura, já se muito
muito português falam G, M, N, mas não é todos. Os raiz mesmo é o abecedário lá que os baianos falam. Tanto que aqui não se fala Gmail, se fala Gmail. Enfim, nesse vídeo não vai ser para tratar sobre isso. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas eu creio que vocês vão gostar e vão entender aonde eu quero chegar. Primeira coisa, quando a gente vai mudar de um lugar para o outro, a gente tem que ver as viabilidades. A gente tem que saber para onde a gente está indo, se vai pagar aluguel, saber a média de preço daquele lugar. Para a gente sair, por exemplo, da Bahia para São Paulo, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que ter dinheiro para isso, a gente tem que ter lugar para ficar, né? No mínimo ali uma pessoa para nos receber, se não, tem que ter dinheiro para pagar hotel por um tempo ou algo parecido. Então assim, ninguém sai de um estado para o outro na loucura, sabe? Ninguém, entre aspas, tô exagerando. Tem gente que faz essas loucuras. Aí eu falo, quanto mais para você atravessar o Atlântico e para o outro lado do continente, ou seja, mudar de um continente para o outro que fala outra língua. Não adianta falar, mas é o português. É diferente. Você pega um nordestino, leva lá para o sul para falar com o sulista, para ver se o sulista vai entender tudo que ele fala. E vice-versa. Não vai entender. Entendeu? É diferente. São dialetos diferentes. Então você sai do Brasil vindo para Portugal porque acha que, não, eu vou para Portugal porque eu não falo inglês, vai ser mais fácil? Vai ser coisa nenhuma. A gente, quando chegou aqui, já apanhamos logo na imigração. De cada 10 palavras que o agente de imigração falava com nós, a gente entendia 2. Até que o cara se irritou e falou, vai, passa. Porque a gente não estava entendendo nada que o cara estava falando, né? Então, a língua também muda. Na verdade, se você pega um português do norte e põe para falar com o do sul, já muda. E se pegar um português, né, do Portugal continental, para um português lá da Ilha da Madeira, dos Açores, também muda completamente. Eles não se entendem, entendeu? Porque muda, já começa por aí. E aí, o que acontece? Você tem que ir preparado. Aí, a pessoa pensa, não, eu vou para Portugal, vou falar a mesma língua, chegar lá, eu vou ganhar euro, eu vou estar bem. Tá na Europa? Opa, tô. Nananina não. Pessoal, Portugal tá passando por uma situação que não é crise. Pelo contrário, Portugal tá muito bem, tá pagando suas contas, tá sobrando, entendeu? Tá de boa Portugal. Mas Portugal está passando por uma situação de arrendamento, ou seja, aluguel, e que muitos estão se aproveitando da situação justamente por causa disso. Porque muito imigrante veio na loucura, com o bolso cheio de dinheiro, chegou aqui dando uma de turista, veio para morar e chegou aqui turistando. Então, tipo assim, a pessoa vai para um lugar com intenção de morar. Quando você vai para um lugar com intenção de morar, você vai fazer o quê? Primeiro se estabelecer, arrumar emprego. Não que você vai deixar de curtir, de ter seu lazer, de curtir sua família e tal. Você não vai deixar de fazer isso. Não é isso que eu tô falando. Mas assim, a gente conheceu pessoas que vieram para cá com mais de 30 mil euros na mão, chegou aqui e detonou esses mais de 30 mil euros em 3 meses. Conhecemos um testemunho de um outro que chegou aqui com 40 e poucos mil euros. Não deu para comprar uma casa, não deu para comprar um apartamento. Mas dava uma bela de uma entrada se tivesse guardado. Eu comprava um terreno e guardava o resto. Aí a pessoa falou, então vamos comprar um carro e vamos passear. E foi lá, comprou logo um carrão e todo fim de semana ia passear. Resultado, o dinheiro foi pro beleléu. Com 6 meses já estava pedindo ajuda para voltar pro Brasil. Resumindo, a pessoa vem para ficar e chega aqui que é turistar. Eu vi isso da boca de um português. Falou, vocês brasileiros é engraçado, né? Vocês brasileiros vêm para cá, o que vocês conhecem em 1 ano a gente não conhece em 20. Como é que vocês conseguem isso? É uma pura realidade do que a gente tem visto. Então, ou seja, a pessoa vem sem preparo. Resumindo, tudo tem que ter ordem e decência, tem que ter sabedoria, porque se não fizer com sabedoria, vai penar, vai quebrar a cara. E o pior é quando tá com família, criança. A gente recebeu na nossa casa família que tinha sido despejada da casa de familiar, de irmã, sabe? Pleno feriado, debaixo de chuva. A pessoa bateu na nossa porta e falou assim, preciso guardar umas coisas aí, minha irmã acabou de botar a gente pra fora de casa e a gente não sabe o que vai fazer, pra onde vai. Tem um quarto da minha sogra em tal lugar, ela mora em um quarto compartilhado, uma casa compartilhada, ela tem um quarto e vai estar todo mundo indo pra lá. O casal e 2 crianças. Falei, caramba, mas como assim? Resumindo, acolhemos essa família, colocamos na nossa casa. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês pegam, vocês não precisam ajudar a gente com arrendamento. A gente pagava aluguel lá em Braga. Vocês não precisam ajudar a gente com arrendamento. Paga somente o consumo de vocês, porque os 2 trabalhavam.
paga somente o consumo de vocês, a água, a luz e o gás que vocês vão consumir. Então, vou estipular aqui, vai, uma meta para vocês, 100 euros. O aluguel lá nosso era 700 pau e entre conta de consumo vinha quase 300 pau, ou seja, com eles ia para quase 500. Resumindo, eu falei, ó, dá 100 pau, tá bom. Aí, não tinha colchão, eu fui e comprei colchão pro casal, coloquei ele na sala. No dia seguinte, eles tinham que trabalhar. Tinham avisado pro patrão que tinham passado aquela situação. Eu falei, ó, já liga, que não ia no dia seguinte por causa disso. Eu falei, já liga pro teu patrão e fala que vocês vão trabalhar, porque vocês estão amparados agora. Não falta não, porque vocês precisam. Ah, não, é que a gente já tinha avisado. Eu falei, não, mas vocês já estão amparados, então vocês precisam, já liga e já avisa. No dia seguinte, a gente acorda, tá o casal lá na sala dormindo. Falei pra minha esposa, o pessoal não foi trabalhar não? Não. E o casal trabalhava na mesma fábrica. Ou seja, se tinha algo para resolver, que não tinha, por que não foi pelo menos um trabalhar e o outro ficou para resolver, sabe? Não, mas não tinha nada para resolver. Simplesmente não foram. Resultado, uma semana depois, a esposa arrumou uma treta na fábrica e foi mandado embora. Aí ficou só o marido. Aí ficaram um mês no nosso apartamento. O negócio ficou insustentável, porque o pessoal, tipo assim, tem coisa que é só vivendo para acreditar. Mas para resumir, que a gente não pode reclamar, não pode murmurar, porque a gente tá aqui para fazer o bem, né? A gente tem que fazer o bem. E eu não tô falando isso também contando vantagem ou algo parecido para dizer que eu faço ou deixo de fazer. Não, a gente recebe de bom grado todo mundo. Mas tem gente que não dá para entender o ser humano, sabe? As pessoas, tem gente que só pensa no agora, não pensa no amanhã. A Bíblia fala que o amanhã não nos pertence, que não nos preocupemos, beleza? Mas a Bíblia também manda a gente ter sabedoria, né? Porque se a gente for olhar vários exemplos na Bíblia, a gente vai ver que as pessoas que agiam com sabedoria, elas poupavam, elas economizavam, elas não pensavam só no hoje, entendeu? Um exemplo é José. Quando José teve a revelação de que haveria 7 anos de seca e 7 anos de fartura, os 7 anos de fartura que veio primeiro, ele usou para quê? Para poupar, para economizar, para armazenar, para quando viesse o tempo, a própria Bíblia diz, o dia mau, que vem e sempre vem, tá preparado. Tem gente que não guarda dinheiro nem sequer para comprar um remédio para dor de cabeça, quando vem uma dor de cabeça, aí fica difícil. E isso é indiferente do país que está morando, do estado que está morando, isso é indiferente, entendeu? Indo para o assunto principal, que é como tá Portugal. Hoje, o salário mínimo aqui em Portugal tá 800 e pouco, não lembro nem quanto que é, mas é 800 e uns quebrados. E hoje, um aluguel de um T2, ou seja, um apartamento com 2 quartos, tá custando isso nas grandes cidades. Nem todas, tem lugar que tá mais caro ainda, entendeu? Eu lembro que em Braga tinha um T1 sendo arrendado por 900 euros e tinha fila para visitar esse apartamento. Tinha mais de 30 pessoas para visita. E as pessoas alugam no desespero para não ficar na rua. Depois não consegue pagar, dá dor de cabeça pro senhorio e aí vira aquele fuzuê. Resultado, o que aconteceu? Hoje em dia, o português não quer alugar mais casa para brasileiro. A maioria, não vou generalizar, mas a maioria não quer arrendar mais. Fala que é brasileiro, já não precisa nem falar, né? Abriu a boca para falar, ele já sabe que é brasileiro. Muda completamente. E tudo isso que eu tô falando para vocês é com experiência própria, tá? Eu recebi na minha casa, depois dessa família, eu recebi uma outra família maravilhosa, um casal de pastores com 2 moças. Eu recebi eles em Braga, vieram para ficar em Braga. O pastor chegou um mês antes da família, com contrato de trabalho. Não conseguiu trabalho, porque do Brasil era uma coisa, quando ele estava vindo, a empresa já mudou o que tinha prometido. E aí quando chegou aqui, ele falou, negativo, não foi o combinado e não aceitou. E aí, resultado, a área dele é de TI, ele pensou, vou arrumar trabalho fácil. Qualquer um pensaria. Eu falei, não, pastor, realmente consegue fácil. TI, mundo inteiro. E detalhe, aqui na igreja tem bastante gente da área de TI, vai ficar fácil de te indicar para algum lugar. Pessoal, sem mentira, esse vídeo aqui ó, é para falar na real para vocês o que tá acontecendo. Ele mandou para mais de 200 currículos. Ele saía de manhã e voltava de noite, todo dia. Pela internet ele mandou trocentos currículos.
não foi chamado para nenhuma empresa. Começou a procurar casa de renda em Braga, porque a família tava para chegar. E ele falou, meu Deus, minha família vai chegar e vou ficar na rua. E eu tava de mudança para Coimbra, porque minha casa tava para ficar pronta. Resultado, isso foi em setembro do ano passado, para outubro. Outubro eu tinha que mudar para cá. E por fim eu acabei mudando, mas fiquei num hotel por quase um mês e só consegui mesmo o apartamento que estamos morando enquanto a casa termina. É de português, mas só conseguiu porque o Luiz Almeida, que está fabricando a nossa casa, que interviu. Foi ele que conseguiu, sendo português. E por muito sacrifício, porque a senhoria não queria arrendar. Hoje que ela conhece a gente, né, é outro nível. Nossa senhoria maravilhosa, sabe? Graças a Deus a mesma impressão ela tem conosco. Infelizmente, assim, por causa de alguns, todos pagam. Essa é a realidade. Mas tivemos dificuldade. Mas resumindo, a gente foi abraçado nessa cidade que a gente está por muitos portugueses. Então, resultado, a gente teve que vir embora e esse pastor não conseguiu nada lá em Braga e veio junto com a gente. Eu falei, ó, pastor, vamos com nós. Ele veio com nós e aí, através do conhecimento que a gente conseguiu na cidade, a gente conseguiu uma morada para ele, por indicação de um outro português, que é dono de um restaurante e a gente finíssima demais também. E a gente conseguiu essa morada do pastor, na verdade a gente conseguiu através de um corretor. Aí logo na sequência, em dezembro, veio a minha filha e meu genro e conseguimos através do dono desse restaurante uma morada para minha filha. Resumindo, só conseguimos essas moradas por indicação. Pessoal, aqui em Portugal a lei é severa. Aí tem gente que pensa assim, eu conheço um monte de gente que já fez isso e nada aconteceu, não dá em nada. A pessoa acha que nunca vai acontecer com ela. Aí quando acontece, meu Deus, por quê? Ela acha que nunca vai acontecer com ela. Eu costumo dizer que a gente certo, tamo errado. Quantas vezes eu no Brasil, tando certo, fui tido como errado, principalmente em questão de coisa de trânsito. Eu sempre procurava andar certo com meus veículos no Brasil. Eu lembro que a última viagem que eu fiz no Brasil, antes de vir para Portugal, eu fiz um tour pelo Brasil e na cidade de Fortaleza eu fui parado num policial rodoviário. O carro não tinha nada de errado e o cara me inventou uma moda lá que no farol de milha era xenon e era do carro e ele falou que não era. E ele pediu manual, no manual não estava especificando e aí ele quis me multar e eu vi que o cara queria alguma coisa, porque o cara ficou enrolando ali. Se tá errado, o cara não tem nem que ficar argumentando, ficar explicando, ficar querendo fazer a pessoa entender. Não, você tá errado, pronto, acabou, tá aqui tua multa. Né? Não, ele ficou ali, sabe, cozinhando galo. Falei, cara, mas você tá de brincadeira, o negócio é do carro. Antes de eu viajar, eu inspecionei o carro, o policial falou pra mim assim, no manual não tá falando nada, que a lâmpada é xenon. Aí eu falei, também não tá falando que não é. Ele falou, xenon é só pro carro que é importado. Eu falei, mas meu carro é importado. Aí ele, mas não tá falando nada no manual. Falei, cara, sabe de uma coisa? Multa logo, faz a tua parte e me dá minha multa e me deixa embora. Porque eu vim de São Paulo até aqui, passei por umas 10 bases de polícia rodoviária, onde inclusive estavam fazendo blitz e era à noite, o farol tava ligado e ninguém me parou por isso. Agora eu tô de dia, sabe? E você tá de brincadeira. Então multa logo e me deixa em paz. Só faltou ele querer me prender por eu ter falado isso. Imagina na casa dos outros. Tem que estar certo em tudo, no mínimo. Aonde eu quero chegar com essa conversa? O que acontece? Aqui em Portugal tem uma regra. Se você está numa casa com criança, a criança não pode compartilhar do mesmo quarto com o adulto. Mas não para por aí. Mas tem duas crianças. Uma é menina e outra menina. Não pode dormir no mesmo quarto. São irmãos, não podem. Eu não sabia dessa parte. Aí agora eu acabei de descobrir. Essa vocês vão dizer, não, você tá de sacanagem, não. Essa eu descobri agora, de um português. Português que fez minhas janelas. Eu fui conversar com ele, eu falei assim, você não tem... Ele tem casas de renda, né? Eu falei pra ele, você não tem uma casa de renda desocupada? Ou para desocupar, tem um casal de pastores aí, amigos, que estão precisando sair de um arrendamento caro, que para eles não tá dando. E as casas desse português, amigo, gente boa. E é por isso que é próximo, porque é um cara muito honesto, muito gente boa, muito coração, sabe? Gosta de ajudar as pessoas. Os inquilinos dele, se eu não me engano, a maioria é brasileiro até. E eu falei com ele, ele falou assim, tem um que tá para desocupar, mas é assim, a pessoa tá para desocupar desde março, porque a Segurança Social pediu para ela desocupar, porque ela tem duas crianças, 2 meninos, e a Segurança Social pediu para desocupar. Mas pera aí, dá uma pausa aí. A Segurança Social pediu para ela desocupar, ela vai sair porque a Segurança Social pediu para ela desocupar. Ele falou, mas como assim? Ela falou,
ela tem 2 meninos de cada pai. Aí eu falei, tá, mas e é 2 meninos homem? Ele falou, é. E os 2 são filhos dela, são. Mas os pais são diferentes. Eu falei, mas que tem a ver? Ele falou, tem a ver que não pode. Se é pai diferente, tem que ter cada um no seu quarto. Eu falei, você tá brincando, cara? Ele falou, não. E ela tem que desocupar. Ela tem que arrumar uma casa para colocar um menino em cada quarto. Ou seja, lá é um T2, ela precisa de um T3. Falei, meu Deus, não acredito. Ele falou, vou ser sincero com vocês, não acho errado não. Porque se não é assim, vira bagunça o negócio. Sei que muitos aqui vão me criticar por essa fala, mas pensa aí, se não é verdade. Muita gente estão simplesmente só fazendo filho para ter benefício. No Brasil eu vi muito disso, muito. Eu conheci uma mulher, quando eu morei na Bahia, que ela tinha 30 e poucos anos e tinha 21 filhos. Ela tinha 30 e poucos anos. Ela começou a parir com 14 anos e foi um por ano. Como é que pode um negócio desse? Tinha 21 filhos. É complicado. Se o próprio governo não intervém, sobra para o próprio governo. E o governo sabe como é que é, né? Ele quer mamar só, né? Enfim, mas sofre as crianças. Tem que ter um controle de natalidade. E esse controle de natalidade pode vir de várias maneiras. Portanto, que funcione. Mas resumindo, e isso eu ouvi de um português, e a inquilina dele é uma portuguesa, né? Porque se fala que é brasileira, já fala logo, não, é xenofobia, é perseguição, é isso e aquilo, não. É uma portuguesa. A lei aqui é para todos, não é só para estrangeiro, não. A lei é para todos.